Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é a origem do mal. Vou falar também sobre a inimizade entre o homem e Satanás. O que originou tudo? Cara, como começou a origem do mal, cara, a inimizade entre o homem e Satanás, e a operação dos espíritos maus, que começou depois que Lúcifer foi expulso do céu, começou a imperar aqui na terra, cara, a atentar as pessoas, cara, a fazer as maldades, a fazer as atrocidades, cara, que existem desde aquela época até nos dias de hoje. Por isso, cara, eu venho trazer esse assunto para vocês mas primeiro, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, o dia do Senhor, o sábado santo. Que eu possa pregar mais um tema da Tua Palavra. Como se originou o mal, como o Senhor vem operando, cara, para combater o mal desde a época que Lúcifer foi expulso do céu. Que o Senhor nos protege, cara, protege o povo contra a maldade. Que todo o ser humano que pecar, cara, tem o nosso advogado Jesus Cristo para combater, cara, para perdoar, cara, os nossos pecados. Por isso, Senhor, que o Senhor continue combatendo todo este mal que acontece no mundo. Cara, o Senhor protege todos os seus filhos. Aquelas pessoas que são sinceras, que estão em dominações erradas, que está, cara, na igreja falsa, cara, uma igreja que ensina a maldade, cara, ensina a fama de dinheiro, cara, ensina todas as maldades desse mundo, cara, todos os vícios, que elas possam sair, cara, dessas igrejas e possam, cara, ir na igreja verdadeira. Cara, a igreja verdadeira quer ler a Bíblia Sagrada. Essa é a igreja verdadeira, quer aprender a verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje, cara, para pregar este assunto, para alertar o povo, cara, sobre a maldade neste mundo. Por isso, meu Deus, faça-me o teu servo neste dia, Senhor. Fique comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos falar a origem do mal. Origem do mal. 1 Coríntios. Vamos começar com a 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 16. Capítulo 1, verso 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembrou se batizei algum grupo, algum outro. Aqui está falando que ele batizou mais uma casa, né? Paulo, que era com a igreja de Coríntios. Ele foi até, que era a Grécia, que é a igreja de Coríntios, e batizou, ele foi batizando as pessoas, porque as pessoas estavam perdidas. Porque a igreja, ela estava no ensinamento verdadeiro e ensinamento falso, eles estavam confusos. Por isso, Paulo, andou, em igreja de Éfeso, de Filipos, mandou a carta para Romanos, ele era um mensageiro, para os gentios. Por isso que ele visitava essas cidades, e convertia as pessoas. Vamos para convertir as pessoas, para não praticar a maldade, que as pessoas davam um pulo, um pulo a mais, para praticar a maldade, ia no caminho da maldade. Vamos para Ezequiel, agora no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 28 e os versos 12 até, primeiro aos versos 6 até o verso 19. Capítulo 28, verso 6. Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, e eu que tratarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. 13.
e eles te farão descer à cova. Morrereis da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus. Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder que transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Agora o verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouros te fizeram engastes e os ornamentos. No dia que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecereis no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes. Pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Dancei por terra diante dos reis de Bus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem dentre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Quer dizer, está falando aqui de Satanás. Cara, Deus está escrevendo para Ezequiel, cara, para falar de Satanás, que ele era um querubim, era no reino de Deus, que era um anjo perfeito. Deus o criou para ser um anjo perfeito, era para ser um querubim, cara, que dava as ordens aos outros anjos, cara, que ajudasse a Jesus, cara, a comandar o céu. Não que Jesus precisasse, cara, de ajuda. Cara, Jesus é o extremo, cara, é Deus, cara, ele e o Pai são um, cara, são um, cara, eles ordenam o céu inteiro. É a maneira de falar, cara, para ajudar, cara, na coordenação dos anjos, cara, para dar tarefas, né, para organizar. Só que a maldade imperou o seu coração. A maldade imperou no coração de Lúcifer, que veio a transgredir, cara, transgredir a lei. E por isso que foi expulso do céu. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 14, e os versos 12, 13 e 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que Lúcifer profanou. Ela falou que ia subir, queria ser maior do que Deus, ia subir mais alto do trono de Deus. Esse foi o pecado de Lúcifer. Esse foi a besteira que Lúcifer falou e pagou, que ela foi expulso do céu. Ele e a terça parte dos anjos, que ele arrastou na batalha contra Miguel. Quem é Miguel? Jesus Cristo, que ela batalhou contra Jesus, e arrastou a terça parte dos anjos, como está escrito em Apocalipse 12. É muito sério isso, povo de Deus. E tem gente que fala que Satanás não existe. A Bíblia é clara, que ela fala que Satanás existe e foi expulso do céu.
Tem até um irmão, cara, que é o meu amigo, cara, Rafael Basso, que ele tem um canal no YouTube, cara, ele prega, cara, ele pregou esses dias, cara, que Satanás existe. Cara, tem gente que falou que, cara, Jesus foi atentado no deserto, cara, pela sua carne, cara, foi atentado pelo Satanás. Satanás atentou Jesus. Por que que tem espiritismo? Cara, por que que tem candomblé? Cara, macumbaria? Cara, você acha que é à toa, cara, que tem isso? Vocês acham que as pessoas que criaram isso, as pessoas que criaram isso, cara, tem parte com Satanás. Cara, participa de rituais. Cara, tudo com a ordem de Satanás que esses estabelecimentos estão abertos. Que essas religiões existem, que eu não considero religião, mas tem pessoas que falam que é religião. Cara, religião é a Bíblia Sagrada, religião é a palavra de Deus em seu coração. Religião é você, cara, entrar dentro do seu coração, cara, penetrar dentro do seu coração a palavra de Deus. Isso é religião. Não religiões, cara, que falam que são religiões que não seguem a Bíblia. Para mim não é religião. Vamos para Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, Êxodo, capítulo 34, e os versos 6 e 7. Êxodo 34, e os versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante deles, clamou: Senhor Deus, compassível, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que o não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer, que a maldade, cara, sempre imperou, cara, pelos pais, que era pelo pai dos pais, cara, os pais dos filhos e os filhos dos filhos, 3ª geração, 3ª, 4ª geração, cara, a maldade sempre imperou no mundo, que era depois que Lúcifer foi expulso do céu, a maldade sempre imperou. Vamos lá para João, lá no Novo Testamento, o Evangelho de João, João capítulo 17 e o verso 24. João capítulo 17 e o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo, e os que me destes para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Quer dizer, é a oração de Jesus, mas passando, cara, essa oração que Jesus fez para o Pai, era para Deus, serve para todos nós. Cara, que Jesus está junto com nós, o Pai está junto com nós, cara, mesmo na tribulação, cara, mesmo no perrengue que você está passando, cara, mesmo, cara, que as pessoas estão fazendo maldade para você, cara, estão infernizando a sua vida, ora para Deus, Deus está junto com você. Cara, Deus não vai te abandonar nunca. É só você pedir a Ele. Voltar um pouquinho para o capítulo 8. E o verso 44. Capítulo 8 e verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Exatamente. Cara, Jesus explicou. Cara, Jesus estava diante dos fariseus. Cara, os fariseus dizendo para ele: cara, nosso pai é Abraão. Cara, a gente segue Abraão. Cara, e Satanás, cara, infernizando a cabeça dos fariseus. Estava, por quê?
Cara, por que Satanás estava diante dos fariseus? Cara, que os fariseus estavam com o coração endurecido, cara, combatendo a Jesus. Cara, eles não concordaram com a vida de Jesus. Toda vez que Jesus ia confrontá-los, ele estava na companhia de Satanás. E Jesus falando que o Satanás nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira e sempre foi. Ele sempre será. Por isso que na segunda vinda de Cristo, ele vai ficar preso por 1000 anos nessa terra, sem atentar a ninguém. E depois dos 1000 anos que os salvos passará com Jesus nos céus, a nova Jerusalém descerá até a terra, aqui na terra. Cara, e Satanás vai ser solto por pouco tempo. Cara, quem que ele vai infernizar de novo? Quem que ele vai fazer a cabeça dos homens? Desde a época de Caim, que foi o primeiro homicida. E vem vindo, em toda a história. Ela vai atentar essas pessoas para destruir a Nova Jerusalém. Satanás não é bonzinho, é o pai da mentira. Tem pessoas que falam que não existe. Eu estou dando aqui a intenção da Bíblia. A Bíblia está falando. Você que fala que Satanás não existe, você está chamando a Bíblia de mentirosa. Você está falando que a Bíblia está mentindo. Cuidado. Cuidado que você está correndo perigo com as suas palavras. As palavras têm poder. Você está criando perigo para si mesmo. Cuidado. Vamos para o Evangelho de Mateus. Capítulo 24 e o verso 24. Mateus 24 e o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando em grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu vou ler o 25 também. Vede que vou-lo também predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está lá no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será essa a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu li até o versículo 27, porque continua. Então, quer dizer, para explicar melhor. Em toda a história, teve falsos profetas. Desde a época da Idade Média, do papado, que se dizia cristão, que oprimia o povo santo, matou mais de 100 milhões de pessoas. Quando eu fui falar isso no Instagram, sobre a Igreja Católica, eu fui chamado de louco, psicopata, neurótico, que eu precisava de tratamento, que eu não entendia nada de história, eu fui chamado de todos os tipos, dizendo que eu estava errado. Será que eu estou errado ou a história está errada? Vamos para Hebreus, aqui no Novo Testamento ainda. Hebreus capítulo 1 e o verso 3. Hebreus capítulo 1 e o verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, Jesus é Deus, ele como pai.
o Pai e o Filho. Ele ordena, ele é dono de todos os anjos. Ele ordena os anjos a fazer as tarefas deste mundo. É o líder supremo. Vamos para o capítulo 2 e o verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quer dizer, cara, o único que pode ressuscitar, cara, que fala que ele é a ressurreição e a vida, cara, é Jesus Cristo. Cara, e a morte é de Satanás. Aquela pessoa que pecar e não se arrepender, ficar fazendo a maldade, ficar andando atrás de coisas erradas, atrás de macumbaria, de espiritismo, e não se converter, vai passar pela morte. Velho Testamento, Naum. Naum, capítulo 1 e o verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por 2 vezes angústia. Quer dizer, o que está falando aqui? Que pensais vós contra o Senhor? Quem é contra Deus não é com Deus. É igual Jesus fala: quem é comigo, é comigo. Segue a tua cruz e vem embora comigo. Agora, se você não é com Deus, se espalhe. Se afasta. Se você não é de acordo com Deus, afaste-se. Mas, você tem que se converter. Porque existem pregadores que mandam a mensagem, para você se converter. Tem vários casos de pessoas que é iníqua, tem pessoas que é ímpia, que faz maldade e se converte. Por que você não pode se converter? É só você querer. Malaquias, capítulo 4 e o verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Quer dizer, para os ímpios não sobrarão nada. Para os ímpios, vai ter a recompensa, que é a morte. Por isso que você tem que se converter. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4 e o verso 7. Capítulo 4 e o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, se você, não pecar, mas se você pecou, peça perdão, para Deus, não é para padre, ir lá no confessionário, na confissão auricular, lá pedir, confissão para padre, perdão para padre, é você se ajoelhar no chão e pedir perdão a Deus. Não peça perdão para padre. Ajoelha-se no chão e pede perdão somente para Deus. Levante seus olhos para o céu e peça perdão a Deus. Vamos para Salmos. Salmo 148 e os versos 5 e 6. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Quer dizer, se Deus deu uma ordem, não passará. Essa é a ordem, temos que obedecer a Deus. Se você quiser ser salvo, quiser morar na eternidade com Deus,
obedece às suas leis, obedece a Deus. Vamos para Gênesis, comecinho lá, para o comecinho do mundo, Gênesis, capítulo 1, e os versos... Capítulo 1 e o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, criou Adão. Adão que ia cuidar dos animais. Adão que ia dar um nome aos animais, queria reger, a sua ordem, para os animais. Deus deu essa ordem para Adão, para ser o dono dos animais. O dono dos animais é Deus, mas aqui na terra, para ele dominar os animais. Vamos para o capítulo 2 e os versos 7, 15, 16, 17, 21 e 22. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, Deus criou o ser humano. Não foi igual o Papa querido da Igreja Católica, o Papa Francisco, o falso profeta. Falou que o ser humano foi feito por Big Bang, a explosão que teve no mar. Mentira! É balela! Deus criou o ser humano. Pare de acreditar em ser humano. Ler a Bíblia Sagrada. É a prova real. Vamos para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vou explicar, do 15, 16 e 17. Qual foi a ordem de Deus, para Adão? Eu expliquei no vídeo anterior, eu fiz o último vídeo que eu fiz do Espiritismo. Qual foi a ordem de Deus para Adão? De toda a árvore pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás. Essa não foi a ordem de Deus? Quando o patrão dá uma ordem para você, você não vai fazer? Se você não fizer, é porque você está desobedecendo a ordem do patrão. E se você for mandado embora, não reclame. É a mesma coisa com Deus. Deu a ordem para Adão: de toda a árvore do jardim comerás. Será que Deus falou em inglês? Em japonês para Adão? Falou bem claramente para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso ficou claro para mim. Daquela árvore do meio eu não vou comer. Eu vou comer, daqui. Do lado do meu lado. Lá do fundo eu não vou. Se Deus falou para mim não comer lá do fundo, a árvore do fundo, eu não vou comer. O versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher, e la trouxe. Quer dizer, ainda deu uma companheira para Adão. Jesus tratou Adão e Eva como seus filhos. Que é filhos, de Deus. Mas assim, como filho recém-nascido, que tem todo o cuidado, Jesus cuidou de Adão e Eva.
Agora vamos para o capítulo 3, do 1 ao 4. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha o primeiro engano. Porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quer dizer, que era o primeiro engano de Satanás, que era o primeiro espiritismo, que era a primeira ação do espiritismo, que era bem antes de ser criado, que era lá no Jardim do Éden já foi criado, que era por próprio Satanás. O primeiro engano, que era induzindo a mulher a comer. Claro que não morrais, pode comer à vontade, não morrerás. Que lindo isso, povo de Deus, que maravilhoso. Então, quer dizer, você sabe que é pecado, quer dizer, você vai fazer? Quer dizer, você sabe que você fazer sexo, quer dizer, sem o casamento, quer dizer, com qualquer mulher, quer dizer, sem consumir, quer dizer, você vai fazer, eu fiz porque eu estava com vontade, eu vou fumar porque eu estava com vontade, eu vou fazer porque eu estava com vontade. Esquece. Você sabe que é proibido, cara, e faz. Se você fizer, peça perdão a Deus. Apocalipse 5. Não, vou primeiro para Ezequiel aqui de novo. Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, e os versos, eu não li o verso 13, né? Eu li e nem o 14 eu li. Então eu vou ler o 13 e o 14, o 15 eu já li. Estavas no Éden, jardim de Deus e todas... eu já li, o 13 eu já li. Então Ezequiel pula porque eu já li. Desculpa, povo de Deus. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11. Aqui está falando do tribunal, o começo do tribunal, a partir de 1844. É isso também que os estudiosos têm que aprender. O capítulo 4 em diante do Apocalipse é o tempo, de 1844 para cá, não do passado. Vocês estão ensinando errado. Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todos que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Quer dizer, os anjos, os anciões, os 4 seres viventes adoram a Deus, veneram a Deus. E você, fazendo, tem uma grande prova aqui, você, tá nem aí para a palavra de Deus, nem aí para a Bíblia Sagrada. Cuidado que você vai sofrer o dano da morte. Aí não tem como voltar atrás. Será tarde demais. Apocalipse 12, e os versos 7, 8 e 9.
Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem jamais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E não existe Satanás. Que Jesus foi atentado no deserto pela sua carne. Parem de se enganar. Parem de enganar as pessoas. Vocês que são pastores, e vocês também que não são pastores, a partir do momento que vocês pegaram a Bíblia na mão, para pregar a palavra de Deus, se vocês mentirem para as pessoas, vocês sofrerão o dano da segunda morte. Vocês sofrerão, a justiça de Deus, a cólera de Deus. Cuidado! 1 João, antes um pouquinho de Apocalipse. 1 João capítulo 3 e o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quer dizer, o Filho do homem, que é Jesus, aniquilou toda a maldade. Toda a maldade, é o que está dizendo aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quer dizer, destruir o mal, que ele vai destruir no futuro. Pisará na cabeça da serpente. Quer dizer, o Apocalipse que eu li, antes do 1 João, que eu falei, que Satanás, arrastou a terça parte da terra. A terça parte da terra, ele arrastou. A terça parte dos anjos, ele arrastou. Eles são demônios. E não se achou mais no céu. Não se achou-se mais no céu. Quer dizer, foi expulso totalmente para o abismo aqui da terra. Romanos. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os pecaram. Quer dizer, se o pecado se tornou por um homem, que foi Adão, se alastrou, em todos os homens, de toda a humanidade, se alastrou o pecado. Vamos para 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 11 e os versos 13 até o 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Quer dizer, se desde a época, da igreja de Coríntios, tinham pessoas que se transformavam em apóstolos, as pessoas maldosas, de espíritos maus, se tornavam apóstolos, como existe nos dias de hoje. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas que fazem maldades, maltratam os outros na rua. Dentro da igreja é o santinho, dentro da igreja é aquela pessoa perfeita. Não se enganem. Vamos para Efésios capítulo 6 e o versos 10 até o verso 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder,
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, cara, olha aqui, a oração, cara, que Paulo, cara, mandou para a igreja de Éfeso, cara, orar, cara, para se fortalecer na fé, cara, para combater o mal. Cara, é isso que as pessoas têm que fazer hoje. Combater o mal com muita oração, com muita perseverança, com muita fé. É uma palavrinha curta, mas muito poderosa. Fé, que as pessoas hoje não têm. Não têm essa palavra. E como começou a inimizade entre o homem e Satanás? Cara, vamos para Gênesis. Voltar lá para Gênesis, capítulo 3 e o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os teus descendentes, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, cara, em partes foi cumprida essa profecia, que tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus morreu na cruz, cara, feriu o calcanhar de Jesus. Cara, Jesus morreu, quer dizer, ele está falando aqui, que ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, cara, Jesus passou pela morte, mas ressuscitou, está vivo entre nós, cara, em nosso coração e nossa mente, e ferirá a cabeça, cara, será no tempo, cara, depois da segunda vinda de Jesus, cara, de 1000 anos no céu, cara, que descerá a Nova Jerusalém, cara, e Satanás vai, cara, atentar ao povo de novo, cara, para combater a Nova Jerusalém, cara, mas, cara, fogo descerá do céu, cara, e matará Satanás. Satanás será morto. Ainda não cumpriu essa profecia. Vamos para 2 Timóteo, lá no Novo Testamento. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer dizer, se você se converter, cara, se você, cara, aceitar Jesus em seu coração, em sua vida, não pensarás que vai viver uma vida de rosas, uma vida plena, cara, uma vida que não vai combater, cara, que não vai vir nenhum mal sobre você, cara, não se engane, cara, você passará pela tribulação, mas não perderá a fé, cara, mantenha-se a fé, cara, mantenha-se a perseverança da esperança, cara, de esperança em Cristo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer dizer, como que fala aqui o Deus desse século? Que é Satanás.
cara, porque está escrito aqui, Deus escreve-se com D, que era maior, e aqui está falando um Deus com um D minúsculo, quer dizer, Satanás, cara, que é o Deus desse mundo nos dias de hoje, cara, na Terra. Vamos para Efésios, quero voltar lá para Efésios, capítulos, deixa eu ver se eu não li, eu já li já Efésios 12 e 11, já li, cara, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5 e verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Quer dizer, que ele vai te atentar. Você tem que ficar sóbrio, você tem que vigiar, para não cair na cilada de Satanás. E como começou a operação dos espíritos maus? Vamos para Hebreus. Quero continuar em Hebreus aqui. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quer dizer, ele está falando aqui que não são esses, que são, vai ser ministros, das igrejas, que vão administrar a obra, né, a doutrina, de salvação. Quer dizer, muitos, enganam, muitos, não, igual os fariseus da época, vocês não querem entrar no reino dos céus, e vocês também não deixam as pessoas também entrarem. E existe até nos dias de hoje esses fariseus, que ficam pregando palavras erradas, ficam enganando o povo. Vamos para o Evangelho de Mateus, continuar aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 18 e o verso 10. Vamos primeiro para 12 e 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. Quer dizer, ele curou o endemoniado, o cego e o mudo, e o curou, passando o mundo a falar a ver. Quer dizer, ele curou a todas as enfermidades das pessoas. Era o nosso Criador e nosso Salvador, que era Jesus Cristo. Vamos para Mateus de novo, 18, 10. Capítulo 18, verso 10. Disseram-lhe: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessante a face de meu Pai Celeste. Quer dizer, as crianças, elas são os anjos de Deus. Deus, ela fala, não maltrate os pequeninos. 28, os versos 3 e 4. 28, os versos 3 e 4. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram empavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. Quer dizer, assustaram, né? Os guardas romanos assustaram vendo Jesus ressuscitar. Quer dizer, eles não esperavam, né? Que eles mataram o Salvador. Vamos para Lucas, capítulo 4, e os versos... Lucas, capítulo 4, e os versos 33 a 36. Disseram eles, os discípulos de João, e bem assim dos fariseus frequentemente jejuaram a fazer orações, os teus entretanto comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo.
Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em vestes velhas, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Quer dizer, está falando aqui que tudo que é novo não se juntará a coisas velhas. Quer o que é? Cada salvo não se misturar com ímpios. Quer dizer, quer que os salvos podem fazer, quer converter os ímpios, mas se eles não quiserem, se afastam. Marcos capítulo 7, e os versos de 26 a 30. Marcos capítulo 7, versos 26 a 30. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenício, e revogaram-lhe que explicasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comerem das migalhas. Das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixará. Quer dizer, é a fé. É a fé da pessoa. É a fé que a pessoa tem, que ela é com Deus, que ela acredita que Deus pode curar. Ou essa pessoa ou o próximo. Muito sério isso, povo. Marcos 9, 17 a 27. Marcos 9, 17 a 27. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe o teu filho possesso de um espírito, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe aos dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agiu com violência, e caindo ele por terra, resolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Quer dizer, e ele, exclamando e agitando o mundo, muito, saiu, deixando o corpo se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e se levantou. Quer dizer, é a fé, cara, do pai, cara, que Jesus curou o menino. A fé desse pai, cara, fez Jesus curar esse menino, que sofria desde quando era criança. E depois fala que Satanás não existe. Vamos para Salmos. Salmos capítulo 8, e os versos 16. Salmo 8, 16.
Faz-me conhecido o Senhor pelo juízo que executa, e lançado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Quer dizer, cara, o ímpio que escolher, cara, não se converter, cara, vai, cara, infelizmente, quer escolher o seu destino. Salmos 103. Não, Salmos 34 primeiro. Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quer dizer, cara, Deus está junto com você. Ele acampa, cara, junto com você aonde você estiver. Cara, Ele te acompanha. Cara, Ele está te protegendo. 103, os versos 19 a 21. Salmos 103. (19 a 21). Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedecereis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazes a sua vontade. Quer dizer, aquela vontade é de Deus. Que tem que obedecer a Deus e obedecer a sua vontade. Ninguém desobedecer à vontade de Deus. Vamos para o livro de Jó. Vamos para o livro de Jó, capítulo 38 e o versos. Vamos primeiro para o capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 e os versos 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó rebalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e seus bens se multiplicaram na terra. Quer dizer, cara, nesse tempo, cara, Satanás era o informante, cara, que levava ao concílio no céu, que levava as informações aqui na terra. Quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou essa passagem de Satanás aos céus, nos concílios. Vamos para 38, verso 7, Jó 38. Jó 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quer dizer, quando os anjos se juntam, fazem a festa, tem uma festa lá no céu, maravilhosa, vocês nem imaginam quanto maravilhoso será quando os salvos irão morar lá no céu. Ezequiel capítulo 1 e o verso 14. Entre os seres viventes ziguavam a semelhança de relâmpagos. Quer dizer, os anjos, os 4 seres viventes, maravilhosamente, a visão de Ezequiel. Quer dizer, é muito maravilhoso, os anjos de Deus. Apocalipse 5:11 eu já li, né? Que fala do juízo lá. Deixa eu ver. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 32, o verso 21. Já estou terminando. 32, verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Está falando do rei da Síria, quando ele desafiou o reino de Ezequias.
e toda Judá, cara, orou, cara, para que esses maldosos fossem expulsos ao redor, cara, o anjo do Senhor matou mais de 180 mil homens, cara, do exército do rei da Síria. Vamos para a segunda Reis. Vamos para a segunda Reis, capítulo 19, verso 35. 19, verso 35. Então, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quer dizer, que era o exército sírio, quando os restantes que sobraram, que não foram mortos, cara, saíram do arraial, cara, viram, cara, os outros mortos, cara, os outros soldados mortos. Quer dizer, cara, eles se espantaram, porque cara, nem sabiam quem tinha matado todos esses homens. E de vergonha, cara, voltaram para a Síria. Cara, não quiseram saber quem foi, cara, que matou. Quer dizer, cara, Deus aquinila os espíritos maus. Não adianta que eles fazem uma operação, cara, aqui na terra para prejudicar as pessoas, né, ou para se infiltrarem, cara, para fazer o mal. Cara, Deus aquinila. Cara, Deus é o líder supremo deste mundo, não adianta. Por isso, cara, vocês que ficam, cara, desprezando a Bíblia, desprezando a palavra de Deus, os ensinamentos, as profecias, não façam mais isso. Se convertam, aceitem Jesus em seus corações e aceitem a Cristo. Se convertam. Professe os seus pecados para Deus, ajoelha-se no chão e professe o seu pecado, se converta, e vem para a luz, saia da escuridão e venha para a luz. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que eu estive contigo, Senhor, pregando a Tua palavra, alertando o povo sobre os espíritos maus que rondam nesta terra. Por isso, meu Deus, peço que continue aniquilando esses espíritos maus, que nos ajuda a combater o pecado e que as pessoas possam acordar, saber que Satanás existe, e opera neste mundo. Por isso, que o Senhor aniquila este poder e que todos possam voltar para a primeira luz, que é o Senhor, meu Deus. Por isso, eu te agradeço, Senhor, por essas horas, minutos e segundos que eu estive contigo, para alertar o povo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, acordem, para a verdade. Peço a ajuda de vocês, para se inscreverem no meu canal, ativar os sininhos de notificação para vocês irem recebendo o meu vídeo. Deixe o seu like e me fortaleça aqui no YouTube, tá bom? Um feliz sábado para todos e até o próximo tema, aqui no canal Revelando as Profecias da Bíblia. Até a próxima.